Como a ferida da traição te traz sintomas ginecológicos? Olá, maravilhosa, aqui é a Cássia e eu ajudo mulheres a curarem a si mesmas e outras mulheres com 100% de confiança através da limpeza uterina. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com uma mulher que precisa saber disso, que você sabe que tem a ferida da traição, e não se esquece de se inscrever nesse canal para receber mais conteúdos como esse. Como que a ferida da traição pode adoecer e trazer problemas ginecológicos? A primeira coisa que você precisa saber é que quando a gente está falando de sintomas ginecológicos, sintomas no corpo, problemas na sexualidade, a gente está falando de feridas emocionais. E o que as feridas emocionais fazem? Todo o processo de adoecimento ele tem 3 fases. A fase 1, que é energética e emocional. A fase 2, que é funcional, em que as funções do seu corpo, dos seus órgãos, dos seus sistemas começam a ser afetadas. E, por último, na terceira fase, é que o sintoma vai se densificar, materializar, cristalizar no corpo físico. Isso é medicina tradicional chinesa. Quando a gente está falando de feridas emocionais, a gente está falando de feridas que os seres humanos passam e vivem ao longo da vida. E a gente está falando também de ferida da traição. E quando a gente está falando de ferida da traição, a gente está falando de uma grande ferida do coletivo feminino. Quem aí que nunca ouviu falar de que mulher é sempre traída, de que não dá para confiar nos homens, de que ter uma história da sua ancestralidade em que mãe foi traída, avó foi traída, irmã foi traída, você foi traída, isso é uma dor, uma ferida coletiva feminina. E quando a gente está falando de ferida da traição, o que acontece? A gente está falando de uma mulher que fica desconfiada. Ela não consegue mais estar aberta e disponível para as outras pessoas. Para um novo relacionamento, para novas amizades, para novos vínculos emocionais. E isso faz com que você vista uma armadura para lidar com as outras pessoas. Eu lembro da minha família de históricos de traição das minhas avós, das minhas tias, da minha mãe. E, pasma, quando eu tive meu primeiro namorado, o que aconteceu? Eu fui traída também. Ou seja, isso está no nosso campo. E quando está no nosso campo uma ferida, a gente acaba vivendo muitas vezes aquilo. Então, o que eu estou falando de ferida da traição e como que ela te adoece? Primeiro, você precisa se libertar, limpar esse padrão de traição que vem sendo repetido da sua ancestralidade ou que vem sendo muitas vezes repetido na sua vida. E como é que a gente faz isso, Cássia? Na limpeza uterina existe todo um passo a passo para você limpar as dores e feridas de traição. E aí, quando você tá com essa dor emocional, você tem um bloqueio energético, que geralmente vai afetar 2 partes do corpo feminino em se tratando de sexualidade e problemas ginecológicos. A primeira parte é vagina. Mulheres com dores de traição, com feridas de traição, vão acabar apresentando problemas como candidias de repetição, dor na hora da relação, baixa libido, dificuldade em sentir prazer na hora da relação, tudo porque existe uma tensão, uma contenção inconsciente que faz com que essa mulher não esteja pronta e realmente disponível para ter relações com outras pessoas. Então, a ferida de traição, que fica no primeiro estágio, em nível energético e emocional, vai afetar a função do órgão que é a vagina. Então, essa mulher vai perceber que vai começar a lubrificar menos, vai ter menos libido, ela vai sentir que vai ficar mais difícil, mais pesado ter relações. Conforme essa ferida não for liberada, trabalhada, limpa, como a gente limpa na limpeza uterina, no terceiro estágio vai começar os sintomas na vagina. O que os sintomas na vagina estão querendo te mostrar? Que você não está pronta para ter intimidade, porque você está tão machucada, tão ferida, que o seu corpo diz não por você. Um segundo lugar que ferida da traição pega muito nas mulheres são os ovários. Por que os ovários, Cássia? Porque os ovários, eles são órgãos que a gente chama de anímicos. São órgãos que estão ali e que tem toda uma carga simbólica e energética muito profunda. Ali nos ovários ficam os nossos óvulos, são abrigados os nossos óvulos, as nossas sementes criativas, a nossa ousadia, a nossa espontaneidade. Isso significa que quando você
tem a dor da traição, você reprime a sua ousadia, a sua espontaneidade para não precisar se vulnerabilizar novamente. Então, muitas vezes, você vai ver uma mulher que tem uma postura, quando tem a ferida da traição, desconfiada, controladora, masculina, uma mulher que tá ali tentando se provar e não acredita em quase ninguém. Ela meio que se vira sozinha. E aí, o que isso vai adoecer? Lá no nível energético, ferida da traição. No estágio funcional, a gente tem o quê? A mulher que vai começar a ter ciclos cada vez mais longos, ou seja, ela menstrua a cada 2 meses, a cada 6 meses. Já vi mulheres 3 anos, 6 anos sem menstruar, em idade fértil, sem nenhuma causa aparente. E o que acontece no terceiro estágio? Essa mulher apresenta problemas nos ovários. Cisto nos ovários, ovários policísticos. Ou seja, percebe a conexão e a evolução de que uma ferida pode trazer para os seus sintomas ginecológicos, para a sua vida e o quanto isso afeta os seus comportamentos? Comenta aqui embaixo se você é essa mulher ou se você conhece uma mulher que viveu esse processo por causa de uma dor emocional, de ir adoecendo com o passar do tempo, justamente porque existia ali uma ferida aberta. Para você conseguir reverter esse processo físico de forma definitiva, você precisa tratar na raiz, e é emocional. Essa é a dor que a ferida da traição traz. E com a limpeza uterina, a gente consegue ter resultados incríveis de mulheres que dissolvem cistos e evitam cirurgias, de mulheres que voltam a menstruar depois de muito tempo, de mulheres que dissolvem completamente os cistos e os ovários policísticos, até que os exames mostrem que todo o sistema está perfeitamente regulado. Incrível, né? Então, encaminhe esse vídeo para uma mulher que precisa saber disso.